Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, estou gravando esse vídeo com a resolução das questões da lista 1 de cálculo 2. Então, vamos lá, mãos à obra. A primeira questão, a questão número 5, ela diz o seguinte, olha, eu quero saber o domínio de uma função de duas variáveis, f de xy igual a raiz de y menos x menos 2, ok? Bom, saber o domínio é saber quais são os possíveis pares xy para essa função. Quem eu posso usar como xy? É só isso. Eu posso usar qualquer valor de x associado a qualquer valor de y nessa função? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Como aqui eu tenho uma raiz quadrada, e a gente está trabalhando com funções reais, o resultado de y menos x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, porque eu não tenho, dentro do conjunto dos números reais, como extrair uma raiz quadrada de um valor negativo. Então, é só fazer y menos x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, ok? Bom, se eu quero representar isso graficamente, entender graficamente o que está acontecendo com esse par ordenado, o que eu faço? Y, olha o que eu vou fazer aqui, vou isolar o y como uma função de uma variável mesmo, né? Y tem que ser maior ou igual a, passando para o outro lado, x mais 2. Ok? Mas olha só que interessante. Se eu esboçar aqui, é só um esboço grosseiro, mas é para a gente entender graficamente o que está acontecendo. Se eu esboço aqui o gráfico da função y igual a x mais 2, eu tenho essa reta aqui, olha. Y igual a x mais 2, ok? Bom, o que essa expressão aqui, essa desigualdade está me dizendo? Que qualquer valor de y que eu tenha que usar aqui na minha função, eu tenho que observar que esse valor tem que ser maior que x mais 2. Bom, o igual é essa reta. Como eu quero y maior do que x mais 2, eu quero toda essa região aqui, olha. Vou destacar aqui com uma outra cor. Eu quero toda essa região aqui, olha. Qualquer ponto nessa região faz parte do meu domínio, ele serve para mim, ok? Então, se eu tiver um pontinho aqui, olha, esse ponto aqui, o ponto A, ele pertence ao meu domínio? Sim, esse ponto A pertence ao domínio da minha função. Agora, e esse ponto aqui, olha? Ponto B, pertence ao domínio da minha função? Não. Aqui, olha, o ponto C, pertence? Sim, esse pertence, porque eu tenho uma igualdade aqui, olha. Qualquer ponto dessa reta, o y é igual a x mais 2, então ele pode ser usado. Qualquer ponto aqui nessa região destacada, o y é maior que x mais 2, então também vale. Aqui já não vale, porque aqui o y é menor que x mais 2, ok? Bom, vamos passar para a questão 6. A ideia é a mesma ideia. Lá na questão 6, a nossa função é f de xy igual a logaritmo natural de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Bom, agora eu tenho que entender o que eu posso ou não usar dentro dessa função logarítmica. Bem, função logarítmica é definida se esse logaritmando aqui, olha, for positivo. Ele não pode ser zero e nem pode ser negativo, então ele tem que ser positivo. Logo, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 tem que ser maior que zero, sem a igualdade. Ok? Bom, para eu poder entender graficamente o que representa isso, eu penso na igualdade. Como é que eu represento isso aqui graficamente na igualdade? Como a gente já estudou as cônicas, a gente vai perceber que essa relação aqui, olha, com igualdade é de uma circunferência com centro na origem e raio 2. Então, se eu traço aqui, olha, uma circunferência com centro na origem, ok? Olha aqui, com centro na origem e raio 2, aqui eu tenho 2, não é isso? Aqui eu tenho 2, aqui, olha, menos 2 e aqui menos 2, aqui o x e aqui o y. Certo? O que está acontecendo aqui? Essa é a função, essa é a cônica x2
mais y2 menos 4 igual a zero. Não serve para mim. Por quê? Porque eu não tenho aqui uma igualdade. Ela não serve, mas serve tudo que está fora dela, porque tem que ser maior que zero. Onde é maior que zero? Qualquer ponto aqui fora. Aqui dentro serve? Não, porque aqui, se eu substituir x² mais y² menos 4, aqui dentro eu vou ter um resultado menor que zero. Aqui um resultado maior que zero, porque eu quero para cima. Então, eu posso destacar aqui, olha. Eu quero toda essa minha região aqui fora. Ó. Esse é o meu domínio. Tá vendo? Tudo aqui fora. Na verdade, eu fiz uma linha fechada, mas o ideal é fazer aqui uma linha pontilhada. Por que pontilhada? Porque eu estou indicando que exatamente nessa circunferência os pontos aqui não fazem parte do meu domínio, ok? Então, vou colocar aqui um ponto A, vou colocar aqui um ponto B e vou colocar aqui dentro um ponto C. O que eu posso dizer? O ponto A, ele pertence ao domínio da minha função f. O ponto B não pertence ao domínio da minha função f. E o ponto C também não pertence ao domínio da minha função f. Qual é a relação que eu tenho dessa função aqui com o meu gráfico da função f? Porque isso aqui não é a função f, ok? Essa não é a função f. Mas qual é a relação que eu tenho dessa representação de domínio com a minha função f? É que quando eu colocar aqui o gráfico tridimensional, vai sair aqui um eixo z, não é aqui, daqui de dentro, ó, a representação gráfica dessa função, ela vai admitir quaisquer valores de x e y aqui, mas aqui dentro eu não vou ter nada. Isso aqui é um vazio, vai ficar um vazio aqui. A minha superfície de f de x e y, ela não está definida aqui para dentro. Ok? F de x e y é igual a x menos 1, que multiplica y mais 2, sobre y menos x vezes y menos x ao cubo. Bom, agora eu tenho que saber onde essa função está determinada. Aqui eu não tenho raízes de índice par, não tenho nenhum problema com raízes, mas eu tenho um denominador. E a gente sabe que o denominador não pode ser zero. Para que esse denominador seja zero, 1 aqui não é um produto. Quando um produto dá zero? Quando um desses termos aqui for igual a zero, ok? Um dos fatores, olha. Se isso for zero, isso aqui tudo vai dar zero. Se isso for zero, isso aqui tudo também vai dar zero. Então, o meu domínio, ele está onde? Y menos x tem que ser diferente de zero e y menos x3 também tem que ser diferente de zero. Os dois precisam ser diferentes de zero. Não é um ou, é um e. Tem que ser diferente de zero e também tem que ser diferente de zero. Bom, y menos x é diferente de zero quando? Quando o y for diferente de x. Ok? Muito bem. Y diferente de x. E aqui? Y menos x3 vai ser diferente de zero quando? Quando o y for diferente de x3. Como é que eu represento isso graficamente? Vamos lá? Graficamente, eu tenho também duas funções. Lembra que, assim como no outro, nas questões anteriores, a gente precisa pensar nisso aqui, nessa relação como igualdade. Então, y diferente de x, eu vou pensar y igual a x. Onde é que é y igual a x? É isso aqui, olha. É essa reta aqui. Nessa reta, eu tenho aqui, olha, vou representar assim. Essa reta é y igual a x. Ok? Então, qual é o meu domínio? Eu não posso ter nenhum x e y aqui nessa reta. Ok? Qualquer coisa fora dela, por essa situação, por essa condição, eu posso ter. E agora, qual é y igual a x ao cubo? Y igual a x ao cubo, ele é assim, ó. É uma função mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer aqui com uma outra cor, com uma caneta vermelha. Então, ó. Tá vendo essa caneta vermelha aqui? Pronto. Essa aqui, olha, é a função y igual a x ao cubo. E essa aqui, olha,
é essa função aqui, y igual a x. Bom, agora, quais são os valores de x e y que eu posso usar no meu domínio? Quaisquer valores desse gráfico, desde que não seja exatamente essas curvas que estão pontilhadas. Então, na verdade, olha, é todo esse plano, todo ele. Ok? Com exceção de quem? Com exceção desse pontilhado e com exceção desse pontilhado. Se eu tiver um ponto A aqui, esse ponto A pertence ao domínio da minha função? Sim, esse ponto A pertence. Agora, e esse ponto aqui? Olha, se eu chamar esse ponto aqui de B, esse pontinho B, ele já não pertence ao domínio da minha função. Por que esse ponto B não pertence? Porque se eu colocar esse ponto B aqui, o x vai ser igual a y. E se o x for igual a y, vai zerar esse denominador. E aqui, olha, esse ponto C também não pertence ao domínio da minha função. Exatamente porque, se eu colocar esse ponto C, substituir o x e y nesse ponto C aqui, o que vai acontecer? Y menos x ao cubo vai dar zero. Não é essa função aqui? Y igual a x ao cubo, então vai dar zero. E aí eu vou ter problema no meu denominador, ok? Muito bem. Agora vamos para a questão 8. Na questão 8, nós temos o seguinte, olha, f de xy igual a seno de xy sobre x2 mais y2 menos 25. Agora vamos analisar os valores que o x e y não podem assumir aqui nessa função. Aqui, seno de xy. Bom, existe seno de qualquer valor, negativo, positivo, não tenho nenhum problema aqui com x e y, mas aqui eu tenho o denominador. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 25. Eu sei que esse denominador não pode ser zero, então x2 mais y2 menos 25 tem que ser diferente de zero. Pode ser positivo? Pode, é um denominador, não tem problema. Pode ser negativo? Também não tem problema. Eu só não posso ter esse valor igual a zero. Ok? Bom, novamente, essa estrutura é a equação de uma circunferência, nesse caso agora de raio 5, se eu tiver igualdade. Né? Mas não é igual, né? Aqui eu tenho diferente. Então, olha só, se eu fizer aqui a minha circunferência pontilhadinha, uma circunferência de raio 5 centrada na origem, ok? X, Y, aqui eu vou ter, olha, raio 5, né? Então aqui eu tenho 5 menos 5, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho menos 5. Qualquer valor aqui dentro, o x ao quadrado mais y ao quadrado menos 25 vai dar valor menor que zero, não vai dar zero. E aqui fora vai dar um valor maior que zero. E exatamente no pontilhado vai dar igual a zero. Então, tudo serve com exceção desse pontilhado. Porque pode ser negativo? Pode. Pode ser positivo? Pode. Só não pode ser zero. Então, qual é o meu domínio aqui? Meu domínio, olha, é todo esse plano XY, todo ele. Com exceção de quem? Com exceção do pontilhado. Então, se eu tiver aqui, olha, vou colocar 3 pontos, só para a gente ilustrar. Aqui o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. O que eu posso dizer a respeito? O ponto A, ele pertence ao domínio da minha função. O ponto B não pertence ao domínio da minha função, ok? E o ponto C, ele sim. Opa, aqui é pertence, tá? Não é não pertence, não. O ponto C pertence ao domínio da minha função, ok? Então, tá aí a representação do domínio da função da questão 8, tá? Muito bem. Vamos agora à questão 9. O que diz a questão 9 da nossa lista? Ela diz que o f de xy é igual a cosseno a menos 1 de y menos x ao quadrado. O que é esse cosseno a menos 1? Cosseno a menos 1 é arco cosseno. Isso aqui é também chamado de arco cosseno, ok? O que é um arco cosseno? Só para a gente lembrar, né?
cosseno a menos 1 de A é igual a B, isso significa que o cosseno de B é igual a A. É a função inversa do cosseno, né? Quer dizer que o cosseno de B é igual a A. Ok? Então, qual é o resultado? O que eu tenho que ter aqui? Bom, o cosseno do Z, esse aqui não é um Z? Isso aqui não é o resultado de Z? Então, como é que eu posso pensar isso? Vou fazer o seguinte, olha, Z é igual a cosseno a menos 1 de Y menos x ao quadrado. Bom, o que eu posso pensar aqui? Como é que eu posso relacionar isso a partir dessa definição aqui em cima, olha, de arco cosseno, né, da função inversa do cosseno? Eu tenho que dizer que cosseno de Z, de um valor de Z, tem que ser igual a y menos x ao quadrado. Ok? Agora, olha o que acontece. Cosseno de qualquer valor, lá no círculo trigonométrico, você vai perceber isso. O cosseno de qualquer valor aqui, o Z pode assumir qualquer valor, mas o cosseno desse valor fica sempre entre 0 e 1. Aliás, entre menos 1 e 1, perdão. Sempre entre menos 1 e 1. Qualquer valor. Se eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, só para a gente lembrar. Ok? Ciclo trigonométrico não tem raio 1, então aqui, olha, eu tenho aqui cosseno, aqui o seno. Aqui, olha, 1, menos 1, 1, menos 1. Qualquer seno ou cosseno aqui, olha, fica sempre entre menos 1 e 1. Qualquer valor. Se eu coloco um valor aqui, ó, fica sempre entre menos 1 e 1, ok? O que eu tenho aqui, então, que y menos x ao quadrado está entre menos 1 e 1. Inclusive o 1 e o menos 1, né? Então, entre menos 1 e 1. Certo? Olha aqui meu domínio já começando a aparecer. Pronto. Agora o que eu tenho aqui? Eu tenho, na verdade, duas inequações. Eu tenho essa daqui, olha. Essa daqui vou chamar de condição A. E tenho essa daqui, olha, que eu vou chamar de condição B. Tá vendo? A condição A diz o que para mim? Menos 1 tem que ser menor ou igual a y menos x2. Certo? E o que diz a condição B? A condição B diz que y menos x2 tem que ser menor ou igual a 1. Ok? Opa, não apareceu aí, né? Então, coloquei aqui agora. Agora está aparecendo. Menos 1 menor ou igual a y menos x2, que é essa primeira parte aqui. E a segunda parte, olha, y menos x2 menor ou igual a 1. Bom, agora vamos resolver isso. Lembra que eu falei que a gente isola o y para a gente entender melhor graficamente? Vou fazer isso. Eu vou passar esse y para cá e esse menos 1 para cá. Vai ficar assim, ó, y menor ou igual a menos x2 mais 1. Ok? Aqui eu tenho a primeira condição. A segunda condição, y menor ou igual, colocando esse para cá, ó, a x. Isso aqui é menos y, né? Olha só, dando uma escorregada. Quando eu passo y para cá, ficou menos y, né? Se fica menos y, quando eu multiplico todo mundo por menos 1, vai ficar y maior ou igual a x2 menos 1. Agora sim. Ok? Então, é essa condição aqui. Tá? Esqueci de mudar o sinal do y quando eu passei para cá, né? Então, mudando aqui. Agora, a mesma coisa aqui, olha. Y vai ficar menor ou igual, e o x ao quadrado por outro lado, ó, menos x quadrado, vai ficar x quadrado, aqui, mais 1. Então, aqui eu tenho a segunda condição. Então, para qualquer par ordenado x, y que eu use na minha função f, ele precisa satisfazer a essas duas condições aqui. Como é que eu represento isso graficamente? Graficamente, olha aqui, ó, o que está acontecendo graficamente? Vamos representar isso aqui com a igualdade. Y igual a x quadrado menos 1. É uma parábola com eixo de simetria bem aqui. Então, essa daqui, olha, y igual a x ao quadrado menos 1. Aqui é o menos 1, né? Essa parábola aqui. Bom, se y tem que ser maior do que x ao quadrado, maior ou igual, né, a x ao quadrado menos 1, ele pode, o y e o x, esse ponto, pode estar aqui em cima ou para cá, né? Se tem que ser maior, ó, tem que ser para cá, para cima, ok? Qualquer coisa aqui. Mas eu também tenho
que satisfazer a essa condição. Y tem que ser menor ou igual a x² mais 1. Vamos representar essa função, y igual a x² mais 1. Também dá uma parábola, também com eixo de simetria aqui, só que ela é um pouquinho mais para cima, né? Porque aqui é o número 1. Ó. Aqui é o 1, aqui é o menos 1. Né? E tem que ser menor do que isso aqui. Y tem que ser menor do que x² mais 1. Bom, menor do que essa função é daqui para baixo. Qual é a região que satisfaz as duas simultaneamente? Essa região aqui, ó. Entre eles. Tá vendo? Essa região aqui entre eles. Tá? Qualquer coisa aqui, olha, satisfaz as duas condições. Ok? Significa que, se eu vou colocar os nossos alguns pontos aqui, olha, A, vou botar aqui B, C e D e E. Quais são os pontos aqui que eu sei que pertencem ao meu domínio? Bom, o ponto A pertence ao meu domínio? Não. O B pertence? Ele está exatamente em cima dessa linha? Sim, o B pertence, porque aqui tem igualdade. E o C também pertence, porque ele satisfaz as duas. O D também pertence, porque aqui eu tenho igualdade, tá vendo? Já o ponto E não. Então, nesse caso, ó, os pontos B, C e D pertencem ao domínio da minha função. Já os pontos A e E não pertencem ao domínio da minha função, ok? Está aqui a representação gráfica do domínio dessa função da questão 9. Bem, agora vamos partir para a questão 10. Questão 10, ela diz o seguinte, olha, f de xy igual a logaritmo natural de xy mais x menos y menos 1, ok? Está aqui. Novamente apareceu o logaritmo. Ele não está no denominador, então o único problema que eu tenho aqui é que esse resultado aqui dentro, o resultado de x e y aqui dentro, olha, tem que ser maior que zero, ok? Então eu tenho xy mais x menos y menos 1 tem que ser maior que zero, certo? Bom, vamos fazer aqui uma fatoração. Se eu coloco esse y em evidência, olha aqui, vai ficar y multiplica x menos 1, né? Porque aqui é menos 1y, né? Menos 1 aqui. E eu repito, x menos 1. Então, mais x menos 1. Certo? Maior que zero. Se eu quiser botar parênteses aqui, só para ficar mais claro, eu posso perceber que o x menos 1 também pode ficar em evidência, né? Também posso colocar em evidência. Que aqui é 1 que multiplica x menos 1. Então, colocando o x menos 1 em evidência, eu tenho aqui, olha, y mais 1, maior que zero, ok? Aquela fatoraçãozinha que a gente aprende lá no 8º ano, ou no 7º ano, nem me lembro mais. Bom, então tá aqui. Fatorando, eu tenho que x menos 1, que multiplica y mais 1, tem que ser positivo. Quando é que o produto desses dois fatores dá positivo? Em duas situações. Quando os dois são positivos ou quando os dois são negativos. Né? Vou colocar aqui situação A e situação B. Na situação A, ambos são positivos, na situação B, ambos são negativos. Então, vamos fazer essa análise. Quando esses dois são positivos, situação A. Na situação A, eu tenho x menos 1 positivo e y mais 1 também o quê? Positivo. Certo? Beleza, então x menos 1 positivo e y mais 1 positivo. Quando é que x menos 1 vai ser positivo? Quando o x for maior que 1. Então, tenho que satisfazer essa condição e aqui eu tenho y maior que menos 1. E essa condição, certo? Satisfazer a ambas simultaneamente. Ele aqui é um e, então é uma interseção. Tem que ser isso e isso. Agora sim, é um ou a segunda situação, B, ambos são negativos, x menos 1 é menor que zero e, aqui dentro, y mais 1 é menor que zero. Isso acontece na primeira quando x for menor que 1
e y for menor que menos 1, certo? Como é que eu posso representar isso graficamente? Vamos pensar aqui graficamente. Meu sistema de coordenadas cartesianas, x, y. Na primeira, na A eu tenho que x tem que ser maior que 1. Então, x igual a 1 é essa reta aqui, olha, paralela ao eixo y, e aqui, olha, em 1, não é isso? X igual a 1 é essa, mas eu não quero que x seja igual a 1, eu quero que ele seja maior que 1. Maior que 1 é daqui para cá. Qualquer ponto nessa região aqui, ó, nessas duas regiões, olha, qualquer ponto nessas duas regiões, o x é maior que 1, ok? Então, daqui para cá, ó. Ao mesmo tempo, eu quero que y seja maior que menos 1. Y igual a menos 1, eu vou colocar esse pontilhadinho aqui, olha. Y aqui, olha, menos 1. Maior que menos 1 é daqui para cima, não é daqui para cima? Não é? Daqui para cima. Qual é a região que satisfaz as duas condições simultaneamente? Ou seja, x maior que 1 e y maior que menos 1. Exatamente essa região aqui, olha. Essa região aqui, ok? Qualquer ponto nessa região, olha, por exemplo, aqui esse ponto A, nesse ponto A, o x é maior que 1 e o y é maior que menos 1. Só que eu também tenho uma segunda situação. Eu também posso, ó, o ou aqui, olha, eu tenho que incluir as regiões onde o x é menor que 1 e o y é menor que menos 1. Se x, olha aqui, se x é menor que 1, é toda essa região aqui, olha, x menor que 1. E o y menor que menos 1 é toda essa região daqui para baixo, olha. Então, quais regiões aqui, ou qual região que satisfaz as duas? Simultaneamente, o x menor que 1 e o y menor que menos 1. É essa aqui, olha, é essa regiãozinha aqui. Nessa região, o x é menor que 1 e o y menor que menos 1. Então, eu tenho, olha, exatamente aqui, exatamente essa região onde satisfaz as duas condições, a A e a B. Na verdade, 4, né? Porque aqui eu tenho A com essas duas ou a B com essas duas ao mesmo tempo, né? Nesse ponto A aqui satisfaz a primeira, e aqui, olha, no ponto B satisfaz a segunda, já nesse ponto C já não satisfaz, e nem nesse ponto D. Porque, por exemplo, nesse ponto D, o x é maior que 1, mas o y não é menor que menos 1, tá vendo? Ou maior que menos... Aqui, tá vendo? Então, ó, para o x ser maior do que 1, o y tem que ser maior que menos 1, né? Então, não é esse caso aqui, por exemplo. Não é esse caso aqui também, por exemplo. Tá bom? Então, essa foi a questão do número 10. Agora, a questão 11. Questão 11 diz o seguinte, olha, tá aqui, 11. Ela diz que f de xy igual a raiz de x2 menos, aqui entre parênteses, menos 4, que multiplica y2 menos 9, aqui sim, no parênteses, ok? Bom, eu tenho uma raiz, novamente apareceu a raiz. Se aparece a raiz, o que eu tenho que dizer aqui? Que x2 menos 4 multiplicando y2 menos 9 tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Tem que dar um resultado positivo. Novamente, duas situações onde esse produto dá positivo. Vou chamar de situação A, é onde ambos são positivos. E na situação B, onde ambos são negativos. Certo? Vamos pensar o seguinte. Na situação A, olha, na situação A, quando é que os dois são negativos? Bom, quando x ao quadrado menos 4, dois são positivos, perdão, x ao quadrado menos 4 vai ser positivo, né? Vou botar aqui, como aqui tem igualdade, aqui também pode ser zero, né? Então, vou botar aqui uma igualdade aqui, porque eu sei que também pode ser zero, em todos os casos, né? Quando é que esse aqui vai ser zero? Na situação A, e quando y ao quadrado menos 9 também maior ou igual a zero, ok?
Quando é que isso vai acontecer? Olhando para cá, x ao quadrado menos 4. A gente faz um estudo de sinais. Se x ao quadrado menos 4, se eu colocar aqui y igual a x ao quadrado menos 4, eu tenho aqui, olha, uma parábola com raízes menos 2 e 2. Certo? Se eu tivesse que colocar aqui um gráfico aqui, olha, com y aqui, seria uma parábola. Em que situações esse resultado é maior que zero? Nessa situação aqui, olha. Tá vendo? Aqui está para cima. São estudo de inequações, né? Lá do ensino médio. Aqui, olha, qualquer resultado nessa região aqui, olha, x aqui, menor que menos 2, eu tenho um resultado de x ao quadrado menos 4 lá em cima, ó, positivo. Aqui também, olha, nessa região também, qualquer valor de x maior que 2, o resultado para x ao quadrado menos 4 vai aparecer lá em cima, também positivo. Então, aqui, olha, positivo e aqui positivo, ok? Então, eu tenho aqui qualquer valor nesse intervalo aqui me satisfaz para essa desigualdade. E, analogamente, aqui eu também tenho uma parábola, né? É só eu pensar aqui nesse y, botar aqui como se fosse o y aqui, ó. E aqui um outro valor, um z. Então, aqui eu tenho também uma parábola com concavidade para cima, olha o que está acontecendo, e raízes, menos 3 e 3. Então, aqui, olha, menos 3, e aqui, olha, 3, e valores positivos antes do menos 3, valores positivos depois do 3, tá vendo? O que satisfaz aqui para mim? Qualquer coisa nesse intervalo. Então, quaisquer valores de x e y que satisfaçam simultaneamente a essas duas condições são elementos do meu domínio, ok? Aqui, olha, x menor que menos 2 ou maior que 2, x menor que menos 3 ou x maior que 3, certo? E a gente vai representar isso aqui graficamente. Vou colocar aqui embaixo, porque eu ainda vou fazer a análise do B, vou colocar aqui um pouco mais para baixo, olha. Aqui, olha, x, y. Bom, o meu x, ele tem que estar entre menos 2 e 2, né? Menos 2 e 2. Olha aqui. Vou colocar aqui assim, menos 2 e 2. É só um esboço, né? Então, entre eles não, né? Na verdade, menor que menos 2 e maior que 2. Menor que menos 2 é toda essa região, menor que menos 2, aqui agora mostrando, é toda essa região daqui para cá. E maior que 2, isso no x, né? É toda essa região daqui para cá. Agora, olha o y. O y tem que ser menor que menos 3 ou maior que 3. Então, olhando para cá, y, menos 3, eu vou colocar ele aqui mais ou menos. Então, ó, aqui, olha, menos 3 e aqui, vou colocar aqui o 3, ok? Menor que menos 3 é daqui para cá, ó. Não é isso? E maior que 3 é daqui para cá. Que regiões aqui satisfazem a todos a essas duas condições? Que condições são essas? Só lembrando, o x menor que menos 2 ou maior que 2 e o y menor que menos 3 ou maior que 3. Bom, daqui, que regiões satisfazem? Eu preciso daqui para baixo, daqui para cima, para a direita e para a esquerda. São essas quatro regiões aqui, olha. Essa aqui satisfaz. Essa daqui também. Porque olha aqui, ó, o x aqui é maior que 2 e o y é menor que menos 3. Olha aqui. Também é essa. Porque aqui o x é menor que menos 2 e o y é maior que 3. E também essa. Porque aqui o x é menor que menos 3 e o y é menor que menos 2. Ok? Então, essas quatro regiões aí satisfazem a essas condições, certo? Que o meu problema estava exigindo. Então, vou só reforçar aqui. Aliás, como aqui, olha, eu não tenho denominador, não é isso? Não tenho denominador, a questão 11, então esse também satisfaz. Exatamente aqui, a igualdade também satisfaz, né? Então, eu posso até fechar essa linha. Ok?
Posso aqui fechar essa linha. Se eu tivesse um denominador, se esse fosse, não pudesse ser zero, né? Aí eu teria que colocar pontilhado. Então tá aqui. Bom, a condição A já está satisfeita, certo? Agora o que diz a condição B? A condição B diz aqui que ambos têm que ser negativos, né? Ambos esses termos têm que ser negativos. Então, x ao quadrado menos 4 tem que ser menor. E vou continuar com igual, só vai ficar redundante, mas não tem problema. E y ao quadrado menos 9 também tem que ser menor ou igual a zero. Bom, é o mesmo gráfico, né? Se eu colocar igualdade, é o mesmo gráfico. A única diferença é que agora ambos têm que ser negativos. Onde é que dá negativo? No gráfico de cima, ó, o negativo é esse aqui, olha. Negativo aqui. Entre menos 2 e 2 dá negativo. E entre menos 3 e 3, o y também vai ser negativo. Não é isso? Ora, o que satisfaz para mim aqui? Simultaneamente esse, que agora eu estou destacando, com outra cor, e esse aqui, simultaneamente. Ou seja, o x precisa estar entre menos 2 e 2 e o y entre menos 3 e 3, simultaneamente. Olhando o nosso gráfico, x entre menos 2 e 2, olha, é esse resultado aqui, ó, entre menos 2 e 2. E o y entre menos 3 e 3 é esse aqui. Bom, então nesse retângulo, eu tenho os pontos que satisfazem essas duas condições simultaneamente. X entre menos 2 e 2 e y entre menos 3 e 3. Então esse aqui, olha, também satisfaz a essas condições, ok? Então, está aqui o domínio da minha função. A minha função pode ter qualquer ponto aqui, tá vendo? Nessa região, nessa região, nessa região, nessa região. X e y pode assumir quaisquer pontos nessas regiões. Nessa já não pode, nem nessa, nem nessa e nem nessa. Ok? Bem, agora vamos para a questão 12. Questão 12 diz o seguinte, olha, f de xy igual, tá aqui, f de xy igual a 1 sobre o logaritmo natural de 4 menos x2 menos y2. Que problemas nós temos aqui? Bom, primeiro temos um logaritmo, então esse 4 menos x2 menos y2, olha, tem que ser positivo, né? A gente só, como nos outros a gente já falou, eu preciso definir esse logaritmo, e para definir esse logaritmo tem que ser positivo. Então, eu começo com 4 menos x2 menos y2, tem que ser positivo. Agora, qual é o outro problema que aparece aqui? Isso aqui que é bem interessante. Eu não posso fazer com que esse logaritmo dê zero, né? Quando é que esse logaritmo aqui vai dar zero? Vai dar zero quando esse resultado aqui for igual a 1, não é? Porque e elevado a zero é igual a 1, não é isso aqui? Então, se esse for 1, o logaritmo natural de 1, o resultado é zero. Então, não posso fazer com que isso aconteça. Logo, então, ó, e necessariamente 4 menos x2 menos y2 tem que ser diferente de 1, né? Porque aí eu não vou ter esse problema. Esse resultado dá zero. Esse resultado todo aqui, né, do logaritmo, não é desse de dentro, desse aqui todo, ok? Então, são duas condições. A primeira condição, olha que parece exatamente o quê? Uma circunferência centrada na origem, não parece? Bom, como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso entender isso aqui como uma circunferência? Se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter, olha, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 menor que zero, né? Multiplicando por menos 1. Não é isso? Menor que zero. Olha aqui. Vê se não é a cara de uma circunferência centrada na origem, né? Então, eu vou colocar aqui, vou fazer a circunferência. Nossa, essa circunferência aqui. Bem aqui. Pontilhadinha, tá? Isso é só um esboço, né? Então, não reparem a minha circunferência toda torta. Então, eu tenho aqui, olha, circunferência de raio 2, né? Porque aqui é 4, né? Menos 2, aliás, 2, menos 2, aqui 2 e aqui menos 2, ok?
Aqui é a minha circunferência. Eu quero que o x e y, ao ser substituídos aqui, o resultado seja menor que zero. Então, eu quero os valores aqui de dentro. Qualquer valor aqui dentro serve para mim. O lado de fora vai dar um resultado maior que zero. Não quero. Exatamente aqui vai dar um resultado igual a zero. Eu também não quero. Ok? Então, eu quero resultados como? Aqui dentro. Só aqui dentro. Vou destacar aqui. Certo? Bom, agora nós temos uma outra condição, que aqui é um e, então tem que satisfazer essa condição. Que condição é essa? 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser diferente de 1. Então, se eu coloco esse 1 para cá, eu vou ter assim, olha, 4 menos x quadrado menos y quadrado menos 1 diferente de 0. E aí eu posso multiplicar por menos 1 e fazer essa adição aqui, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado, que seria mais 3, como eu multipliquei por menos 1, menos 3, diferente de 0. O que é isso aqui? Bom, essa também é uma circunferência, não é? Só que essa circunferência também centrada na origem de raio, raiz de 3, não é? Porque eu preciso aqui extrair a raiz quadrada, né? Do 4 deu 2, eu achei que a raiz quadrada de 3 é raiz de 3, né? Então, olha o que está acontecendo. Eu tenho aqui uma circunferência centrada na origem, com raio raiz de 3, e eu não posso ter x e y assumindo esses resultados, ou seja, dentro dessa circunferência. Quer dizer que eu tenho uma circunferência aqui dentro, olha, ó, aqui dentro, pontilhada. Olha que interessante. Tá vendo esse cara? Eu posso ter x e y aqui dentro dessa circunferência maior, quaisquer valores de x e y podem ser assumidos aqui. Só não pode assumir exatamente esse carinha aqui dentro. Ó. Exatamente aqui é pontilhado. Ok? Então, eu vou colocar aqui fora. Ó. Essa aqui é x2 mais y2 menos 4 igual a 0. E essa aqui de dentro é x2 mais y2 menos 3 igual a 0. Esses dois aqui. E eu descarto esses dois, por isso eles estão pontilhados. Ó. Vou reforçar aqui com essa caneta vermelha. E aqui também, olha. Então, qual é o meu domínio? O meu domínio é qualquer valor aqui dentro dessa maior, com exceção desse pontilhadinho. Então, olha, esse ponto aqui está no meu domínio. Esse ponto aqui está no meu domínio. Agora, exatamente esse aqui, olha, não. E exatamente esse, não. E aqui do lado de fora, também não. Ok? Então, está lá o nosso domínio da função 12. Espero que tenha ajudado vocês. E a minha sugestão é que vocês já façam algumas dessas questões, mesmo depois de assistir o vídeo, para compreender melhor os argumentos, melhor as definições e as características de cada tema trabalhado, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe vocês, a gente se vê em breve.